gente linda, boa noite. Que delícia ter a sua companhia aqui com a gente para mais uma Identidade Geral que está só começando. E para hoje, minha gente, nosso bate-papo é sobre transformar realidades, sobre encurtar caminhos, democratizar oportunidades e tornar o quê? O mundo um cadinho melhor, coisa boa. Tudo isso, minha gente, com empreendedorismo e boas iniciativas. A gente vai receber aqui duas convidadas que estão à frente da Liga Digital. O que é isso? É uma startup de impacto social, viu? Que possibilita ali com que jovens de comunidades tenham formação em marketing digital, em redes sociais, e-commerce, programação, era da tecnologia, você já sabe, né? Então isso é muito interessante. E olha só, a gente vai para aquele intervalo rapidinho, na volta a gente já começa aqui o nosso bate-papo, aproveita esse momento para convidar mais gente aqui para nossa sala, porque eu tenho certeza que o Identidade de hoje vai te ensinar muito e eu espero você. A exclusão digital no Brasil tem rosto, tem cor e, em alguns casos, CEP, em outros, nem isso. Segundo dados do levantamento TIC Domicílios 2019, formulado pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade da Informação, aproximadamente 30% dos lares brasileiros não têm acesso à internet. A gente se vê tão conectado, né, que não imagina essa realidade. O estudo vai além, minha gente, ao mostrar que esse acesso é limitado. Famílias em que a renda é de até um salário mínimo, metade não consegue navegar na rede em casa. Na classe A, apenas 1% não tem essa conexão. A tecnologia está em constante atualização, mas a democratização a ela, para boa parte da população, é bem lenta. Um exemplo claro são os brasileiros subconectados, aqueles com acesso à internet, mas restrito às redes sociais de seus aparelhos celulares, com dados móveis bem limitados. A pandemia descortinou essa realidade, apesar de muita gente ainda não querer enxergá-la. A gente não tem como falar de inclusão digital sem falar da exclusão que essa pandemia potencializou. Eu disse potencializou porque a verdade, ela sempre esteve presente entre nós. Agora o acalento vem aí. No início de 2019, a startup social chamada A Liga Digital surgiu com a proposta de dar acesso ao conhecimento digital a centenas de jovens de baixa renda, moradores de comunidades, que precisam muito mais que de um celular em mãos. Esses jovens precisam se tornar cidadãos protagonistas no ambiente digital, com direito de desenvolver produtos, produzir conteúdos, trabalhar em rede e assim saírem da condição exclusiva de subconsumidores de tecnologia para se tornarem profissionais da área, sendo referência em conhecimento digital. É por isso que hoje o Identidade recebe a Edilaine Godoy e Carla Carvalho, responsáveis pela Liga, e eu estou assim extremamente feliz por terem vocês aqui para falar de um assunto que a gente que anda na nossa bolha, de estar ali conectado ao celular o tempo todo, a gente não imagina a dificuldade. E no mundo em que a gente fala de Pix, metaverso, 5G, como assim, né? Onde que estão essas pessoas na lembrança e na memória de quem está produzindo e administrando tudo isso? Então é um assunto muito importante e eu agradeço demais, meninas, pela participação de vocês, viu? A gente que agradece estar aqui. Obrigada. Já queria saber o seguinte, né? Se a exclusão social ela é a negação da cidadania, o que seria a exclusão digital? Então, a gente está passando, acho que você falou bem, né? Eu acho que a exclusão digital, a gente vive nessa determinada bolha. Existe muitos jovens hoje que precisam de oportunidade de emprego e o que a gente vem buscando junto ao projeto social é realmente trazer esses jovens a uma nova maneira de ensino, né? Uhum. Então, hoje, quando a gente fala das escolas no Brasil, poucas delas têm computador. Então, a gente já começou, quem hoje tem uma faixa de 30 anos, não pegou algumas fases ainda. Então, existe um potencial do digital
para a empregabilidade e esse é o que a gente está tentando proporcionar com o projeto. Agora, uma coisa que eu queria que você esclarecesse aqui pra gente é quem é a Edilane para estar falando isso, né? Então, porque você também passou por esse processo de se sentir subconsumidora da tecnologia, você tem aí uma longa trajetória profissional. Conta um pouquinho pra gente. Começou lá como empacotadora, né, de um supermercado, aos 14 anos. Como foi? Conta um pouquinho pra gente. Meus pais são do interior de São Paulo, a cidade chama Munhoz. Então, eles vieram para cá naquela época que ainda estava num processo de privatização. Meu pai era motorista de ônibus. A gente passou bastante dificuldade, né? A gente morava na casa dos meus avós, que moravam em São Paulo. Enfim, aí crescemos sempre com muita dificuldade. Quando eu completei 14 anos, antes da mudança de lei, né? Porque hoje, agora pode trabalhar com 16 anos. Mas eu entrei para trabalhar como empacotador de supermercado aos 14, numa rede de supermercado em Guarulhos, uma região de periferia, e lá a gente meio que, assim, como empacotador, você fazia um pouquinho de tudo. E, graças a Deus, eu fui meio que escalando. Dali eu saí, fui para uma agência e eu comecei a tentar me aprofundar desse ambiente digital. Procurava curso e não existia na época. E aí a gente começou a notar, já estava surgindo sites, já tinha algumas empresas de servidores, já estavam disponibilizando sites gratuitos. Então eu comecei a estudar muito, me aprofundei nisso. Eu fui praticamente, nessa história toda, eu sou uma das primeiras mulheres hoje nesse mundo digital, gerente de e-commerce. Foi a primeira, não existia esse registro na carteira, gerente de e-commerce. Então eu fiz um trabalho, trabalhei em algumas agências, abri minha agência e aí nisso foi onde eu segui minha carreira no universo digital. Quando bateu a pandemia, a gente falou, puxa, como que a gente vai ajudar essas pessoas que estão ficando desempregadas, muita gente saindo, né, dos comércios que foram fechados. E a gente falou, vamos criar um projeto digital, mas que seja diferente, que a gente consiga fazer a inclusão, mas ao mesmo tempo seja atrativo, porque o que a gente nota nesses projetos sociais, todo mundo dá curso online. Então a Carla vai contar um pouco qual é a iniciativa que ela cuida dentro do projeto, mas que também o jovem se interesse. Então por isso é a Liga Digital. O nome, ele vem de super-heróis, então a gente acredita que todo mundo pode mudar a vida de alguém se tiver força de vontade e querer ajudar o próximo. Os nossos professores são todos voluntários, são chamados de heróis, então, e os alunos são chamados de guardiões, porque no momento que ele aprendeu, ele é um guardião de conhecimento, e a gente quer que ele seja o guardião para ele se tornar herói. Então a gente quer que eles dê aula, né, no futuro. Não é parar o ciclo ali, não é parar. Pelo contrário, então, é ir cada vez mais. Eu adoro esse tipo de iniciativa, porque eu acho que não pode terminar na gente. Tem que continuar para que mais e mais pessoas consigam sustentar, a gente sempre tem uma questão muito grande pensando nisso. Que legal. Agora, Carlinha, uma coisa que a gente sempre imagina quando a gente fala de periferia é que ela é a beneficiária sempre, recebe aquele apoio e tudo mais. Mas vocês trazem a periferia como protagonistas, como beneficiadores. Sim. Então, como foi que você pensou essa relação, por exemplo, de tornar a periferia autônoma, produtora de conteúdo? A gente pensou muito, assim, eu acho que a pandemia, ela destacou algumas questões muito latentes, que você colocou a diferença social. E as regiões ficaram muito isoladas, né? A gente tinha um incentivo muito grande, você consuma perto da sua região, incentive a comunidade local. E aí a gente foi nessa questão muito forte, discutindo de que forma que o jovem poderia, como empreendedor, fazer uma formação e trazer um negócio onde o investimento voltasse para a própria região. Então nós criamos, através de influenciadores digitais, através de cursos, né, e parcerias, onde ele construísse, ele era um protagonista, onde ele construía dentro da formação dele, ou dentro do conhecimento, ou dentro da vontade, porque a gente discute muito qual é o meu sonho, né? E hoje a gente percebe que os sonhos são diversos do jovem, mas para ele se sentir fazendo parte, ele precisa estar engajado. Mas como que a gente pode destacar esse pertencimento? Então, a gente fazendo todo esse movimento, onde ele consegue construir o que ele gosta, dentro de uma plataforma, onde ele aprende e ele mesmo consegue receber sobre aquele trabalho, foi da forma que a gente foi trazendo e trazendo de uma forma fazendo que toda a cadeia se relacione, desde a comunidade, então usando a região, como que a gente pode utilizar a região para o aprendizado, como que a gente pode conectar a empresa com aquele jovem, como que a gente pode levar aquele jovem para o mercado de trabalho, como que a gente pode dar mentorias para aquele jovem, para que ele continue com essa formação e forme. A gente tem jovens hoje que têm agência, né? Que legal. Que ele é um profissional e ele é reconhecido. Então a gente, é uma coisa assim, é um ciclo. Então toda vez se sustentando e se reabastecendo.
acontecendo. E essa autonomia é muito boa, né? Quando Sim. ele tem essa autonomia e deixa de ser alguém levado por alguém, mas que ele tem essa autonomia de tomar as suas próprias decisões sobre aquilo que ele quer para sua vida profissional. O que a gente fez muito foi assim, criar oportunidades. Sim. Porque como Edi, nós viemos de comunidade, viemos de regiões muito simples, né? Sempre alguém deu uma oportunidade e acreditou no nosso potencial, no nosso sonho. E assim, como que a gente pode gerar isso? Então, é gerando um ciclo, sabe? É sendo sustentável, ele trazendo energias e fazendo com que aquela roda gire. E surgiu em algum momento um receio das pessoas não absorverem a ideia de vocês? Eu não sei, a gente acreditou tanto que a gente, talvez por relacionamento de anos no mercado, a gente contava a história para os professores, né? Contava a minha história e falava, olha, a gente precisa que você dê aula, mas é de forma voluntária. Aí os professores falavam, quando? Eu começo quando? Então, eu acho que foi muito apaixonante porque os professores compraram o projeto, que era o nosso maior receio. Eu sou uma profissional de digital, mas mais focada em marketing. Então, a gente tem hoje professor de programação, a gente tem professor de logística, de saque. Então, abrange todos, atendimento. Que legal. A Carla faz um trabalho muito incrível na parte de recursos humanos. Então, a gente consegue hoje, as empresas nos apoiam. A gente consegue emprego, na sua grande maioria, para esses jovens, mas às vezes ele consegue emprego, mas ele não tem camiseta, ele não tem tênis para ir trabalhar. Então a gente vai um pouco além. Eu acho que esse é o que todo mundo abraçou o projeto. Que a gente falou, não quer só colocar lá e falar, olha, aluno, vai lá e assiste, porque isso tem muito, precisa ser além disso. Então, é o propósito do projeto. Esse acolhimento, né? Sim. É um acolhimento que a gente faz no sentido, e depois, quando a gente conecta, né, o jovem com uma empresa que ele se identifica, a empresa também tem que se identificar com esse jovem, né, porque a gente tem um trabalho que a gente faz também de aceitação desse novo jovem, desse novo perfil que está vindo cada vez mais. E quando a gente chega na empresa, a gente encontra 4 gerações juntas. Ai, que legal. E como que a gente faz com que seja tudo muito conectado, né? Um aprendizado novo, com a boa vontade, com a experiência. Então, essa discussão a gente leva para depois dele ainda contratado. Então, a gente faz o trabalho de mentoria e o que a gente tem que falar assim, é 100% voluntário. Ah, legal. O nosso projeto e o diferencial, que são profissionais do mercado ativos, que são voluntários e tem assim aquela mão na massa. Então, mesmo que ele aprende, ele põe a mão na massa e ele é monitorado. Então, a gente acaba fazendo todo esse ciclo e tem uma relação bacana. A gente recentemente fez um encontro, né, dos jovens e a gente foi para uma hamburgueria, né? Levamos eles para um bate-papo para falar como que está a sua vida, né? Então, além da questão técnica de formação, como você está? Eu acho que esse capital humano torna o trabalho muito mais leve, tanto de vocês, a troca de experiência também com certeza deve agregar em muito e prepara não só profissionais, mas seres humanos, né? A gente precisa disso mesmo. Olha, eu fiquei curiosa para saber mais desse acolhimento aí que você falou. A gente vai ter que dar aquela pausa, um intervalo bem rapidinho e na volta quero saber mais dessa história de acolhimento, de vocês fazerem esse intercâmbio geracional com outras empresas também. O papo tá só se esquentando, minha gente. Eu aguardo você, daqui a pouquinho a gente volta. Já estamos de volta aqui com Identidade Geral. Antes da gente voltar para o nosso bate-papo, a gente tem um oferecimento especial aqui do projeto Anjos da Esperança, que é o guia de estudo Marcadas pela Fé, que tem aqui a história de 8 mulheres inspiradoras, que na verdade aqui no Identidade são 10, porque temos mais 2 aqui, que também estão nos inspirando. E eu queria destacar um estudo aqui, uma lição que é muito legal, que é Olhando para o Futuro. E a gente estava aqui conversando sobre tecnologia, que diz muito respeito ao nosso futuro, né? E aí aqui nesse guia de estudo a gente tem justamente um estudo específico falando sobre as nossas perspectivas futuras. E o futuro é incerto, né? A gente não sabe. E essa incerteza também nos gera ansiedade, nos gera aflição. E o que será que essas mulheres inspiradoras falam sobre isso, né? Sobre como a gente pode olhar com esperança para o nosso futuro. Eu não vou dar a resposta aqui para não dar nenhum spoiler, você vai ter que pedir o seu guia de estudo, Marcadas pela Fé, e para pedir é muito simples. Vai aparecer aí na sua tela todos os nossos meios de comunicação, inclusive o nosso número do WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem agora mesmo para a gente pedindo o seu guia. Ele vai chegar gratuitamente na sua casa, através dos correios, então com toda a segurança. Você manda uma mensagem dizendo que você quer o seu guia Marcadas pela Fé, oferecido pelo programa
Sistema Identidade Geral. E ele vai chegar bem bonitinho aí. Depois você até pode mandar uma mensagem pra gente contando o que achou do seu estudo e as lições que você tem aprendido. E agora, voltando aqui, a gente estava falando sobre acolhimento, sobre a gente possibilitar, né, a democratização da tecnologia para as pessoas. E em 2020, o Instituto Locomotiva revelou o seguinte, que o acesso à internet é ruim em 43% das favelas brasileiras. Gente, quase metade. Então, muitos desses jovens enfrentam a falta de acesso à internet, a indisponibilidade de equipamentos necessários, o que é um problema, né, para a execução de tarefas básicas. E aí, minha gente, um problema desse? Porque vocês oferecem um conhecimento, mas a gente precisa dessa máquina também, né? Como que a gente pode vencer aí esse distanciamento tecnológico? A gente hoje tem empresas que são apoiadoras. Quando nós começamos, a gente falou, a gente nem tinha acesso ao estudo, né? Mas a gente começou a notar que a gente teve um volume de jovens e alguns jovens foram saindo. E aí o trabalho da Carla foi meio para entender, puxa, mas por que vocês não estão indo até o final dos cursos? E aí os jovens falavam, a gente não tem máquina, o meu computador, meu celular, não consigo acompanhar as aulas, às vezes tem a parte prática, como que eu faço? E aí a gente fez todo um movimento de pedir para apoio das empresas, e esses computadores geralmente que existem dentro das empresas que são reciclados, né, a gente recebe doação. Então hoje a gente tem um volume de máquinas que a gente consegue doar para que o jovem faça e depois nos devolva, e como a gente faz curso muito de comunidade também, existem as iniciativas sociais dentro das comunidades. Ai, que legal. E eles podem fazer o curso através dessas iniciativas, né? Então tem um tripé aí, vocês, empresa, comunidade. É um ecossistema. Que legal. É tudo, acho que é muito conectado, né, que é o nosso processo. A gente utiliza muita parceria com o CEL, tem os representantes da comunidade que também oferecem acolhimento. Então essa questão da gente estar muito presente nas regiões, eu acho que a gente sabe como que a gente pode ter ajudas? Tem muita gente bacana querendo ajudar. Legal. Que a gente quer pulverizar nas comunidades, porque às vezes tem uma comunidade ou outra que é muito mais beneficiada, né, em regiões de São Paulo. E a gente está indo além, fora de São Paulo. Agora, uma outra forma de acolher é a questão da experiência, né? Porque a empresa às vezes recebe o seu currículo, mas você não tem uma experiência, um histórico profissional. E aí, gente, como que é? Esse acaba sendo um limitador, né? Então, a gente tem um bate-papo muito aberto com as empresas. Os jovens, a gente tem jovens muito criativos, a gente tem jovens que autodidatas em comunidade, a gente tem jovens, a gente recolocou um que falava inglês. Nossa, que e aprendeu sozinho. Né? Então, e assim, como que a gente pode expor, né, essa criatividade e essa riqueza que tem nas comunidades? Então, esse ato da gente ir, a gente conversar, a gente reconhecer e saber abranger, explorar, que eu acho que é um bacana nosso. A gente não fica somente atrás das aulas ou atrás, não. A gente vai lá mesmo, a gente fala com os pais. Tem jovens que os pais têm que aprovar, que o pai tem que aceitar. A gente chegou a ter questões assim de poder falar com a mãe, para a mãe falar assim, mas para onde ele vai? Eu preciso saber que local é esse, ele vai sair daqui, está acostumado a trabalhar naquele, né? Mas não, a gente também teve um trabalho ali bacana, lembra quando levamos alguns jovens para conhecer Paulista? Imagina, tinha jovens que nunca tinham andado de Não elevador. tinha. E a gente levou eles para conhecer... E é a realidade nossa, né? Levar para conhecer empresas, startups. Então, visitaram grandes operações de e-commerce, que aí era meio um sonho, né? Eles entenderem que, puxa, existe uma coisa maior nesse mundo digital. E que essa coisa maior é uma possibilidade. É uma possibilidade. Gente, eu tô assim impressionada porque vocês geram conhecimento, dão autonomia a essas pessoas. Tá faltando roupa para sua entrevista profissional, vocês ajudam. Tá faltando equipamento, vocês entram com essa força-tarefa também. E na questão da autoestima, porque isso também é importante. A gente compreender que a gente também pode ocupar aquele espaço, de que aquela oportunidade também pode ser minha. E Edilane, para uma entrevista, para um site, você falou que ninguém faz nada sozinho, né? E é verdade. E você teve guardiões ao longo aí da sua trajetória que te ajudaram a chegar onde você chegou. A Liga Digital, inclusive, tem parceria com a CUFA, empresas privadas, embaixadores aí, pessoas influentes que apoiam essa startup. Então, isso, inclusive, reforça a seriedade de vocês. É o caso de Vanessa Camargo, do fundador da Netshoes também, uma marca super conhecida. Então, que estratégia vocês usam para atrair essas parcerias? Quem que é a equipe de vocês? Quem está por trás aí também dessa dupla
duplinha. Eu sei que tem muito mais gente, né? Tem sim. Na verdade, hoje a gente conta, quando todo mundo é apoiador do projeto de acolhimento, então, como a gente faz para atrair, eu falo que eu acho que é quase um imã, na verdade. O projeto é tão bonito e a gente tenta meio que trazer sempre o jovem como protagonista. Então, nós fizemos recentemente um evento, a gente coloca esse jovem para acolher essas pessoas, para que essas pessoas que vá no evento entenda, até o último, né, nós fizemos a apresentadora do nosso evento para contar um pouco de tudo que a Liga estava proporcionando, é uma jovem do nosso projeto. Então, os protagonistas desse projeto os jovens. E aí, por ser eles, a pessoa meio que se apaixona. Então, e aí, assim, toda vez que a gente faz, e pega sempre jovens que não estão trabalhando, já sai de lá dentro das nossas iniciativas já empregados, porque é apaixonante, né? Então, hoje a gente tem a Vanessa Camargo, que foi uma apoiadora. Quando ela viu o projeto, ela conheceu pelas redes sociais, aí ela quis entender um pouco, a gente contou um pouco da história do projeto, contou da minha história, e ela falou, puxa, isso me interessa. Então, ela hoje nos ajuda, meio não no sentido de investimento, a gente não, hoje, a nossa forma a gente é 100%, o curso é gratuito, todas as ajudas são meio voluntárias mesmo, mas nos ajuda a propagar. Então, hoje, quando a gente fala desses grandes celebridades online, eles têm um número grande de seguidores. A gente fala, precisamos de aluno igual agora, vamos ter uma turma de Manaus. A gente tenta buscar pessoas de Manaus para tentar propagar isso, para a gente trazer o maior número de alunos de determinada região. Legal, era até algo que eu estava pensando aqui, porque a gente falou muito de Guarulhos, CEL, né, que é algo bem específico aqui de São Paulo, é uma espécie de centro unificado de educação, mas e aí, outros estados também podem ser beneficiados, podem aproveitar aí esse capital humano de vocês? As turmas são divulgadas através do site, né? As turmas, então agora a gente vai entrar com uma turma focada em marketing digital. A gente formou 8 mil jovens nesses últimos 2 anos. Então, desses 8 mil jovens, tem jovens de todo o Brasil. Então, tem muita oportunidade, não é só São Paulo, não. Inclusive, vocês começaram com 20 alunos, né? Gente, 8 mil jovens capacitados. Vocês tinham essa dimensão? Porque a gente, quando começa um projeto novo, a gente sempre... É aquela questão da autossabotagem, né? A gente fica com o pé atrás, será que vai dar certo? E aí, de 20 para 8 mil, você que trabalha com essa parte de recursos humanos, qual que é a sensação, como é que fica o coração? Pra gente é gratificante, porque assim, é um sonho que você vê cada vez mais tomando um rumo maior, né? A nossa expectativa sempre foi, quanto mais jovens a gente puder formar e a gente poder dar oportunidade, mostrar oportunidades, né? Pra gente seria gratificante. A gente teve uma turma que a gente teve mais de 7 mil procuras. Olha só. Né? E a gente fez uma formação com uma empresa. E aí a gente fala assim, olha o tanto de oportunidade, gente. E o bacana, tem uma questão, você pega a gente de várias idades. A gente tem uma questão que a gente sempre foca muito para o jovem, por causa da dificuldade. Eu acho que a gente tem uma diferença de educação que ficou muito maior com a pandemia de aprendizado. Mas a gente é procurado também por pessoas que querem, acima de 60 anos, que têm dificuldade de recolocação e precisam entender desse mercado e também querem empreender. A gente tem gente que está mudando de formação, mudando de mercado para trabalhar e busca outra oportunidade. A gente não fecha a porta. A gente é um projeto, acho que inclusive, em qualquer idade, né? Então, isso que é o legal nosso, porque vem com a gente. Escancarar cada vez mais. Vem, é bem-vindo, né? Tem interesse, tem boa vontade, e assim, é o que a gente quer, né? Então, assim, e eu acho que isso é bacana. Esse projeto que a Edi também mencionando de Manaus, é só de meninas, a gente fala tech de meninas, tech delas, né? O projeto chamado. Então, é para meninas de comunidade, para regiões, para também ser empreendedoras e influenciadoras, né? De 16, a gente está buscando 16 a 22 anos, mas aparece. Então, assim, a gente vai encaixando, a gente vai discutindo e a gente vai formando. Agora, para fechar com chave de ouro, pode ser que alguém esteja assistindo aí, que queira participar da Liga, que queira ser voluntário, apoiar, que queira também ser aluno. Como é que faz, minha gente? Pode acessar o site, aligadigital.com. O Instagram também, a gente é muito ativo. A gente acabou de lançar uma bonequinha que chama Lili, que é uma personagem. É a primeira que a gente fala bonequinha de realidade virtual que tem apelo comercial. O foco dela é ajudar. Então, a Lili, ela responde ali e tira todas as dúvidas, fala da próxima turma.
Então a gente dá todo o atendimento através das redes sociais e do site. Que gostoso. Gente, muito obrigada. Eu tô assim muito orgulhosa de ver vocês aqui representando tantas pessoas, expandindo cada vez mais essa ideia, uma ideia que surgiu a partir da realidade de vocês, que vocês poderiam sentir a necessidade, buscar mudar a realidade individual de vocês, mas que vocês preferiram abrir a oportunidade para que outras pessoas tivessem as suas vidas transformadas também. E o Identidade é sobre isso, então agradeço demais pela participação de vocês. Olha o coraçãozinho. Beijo, beijo. Para você que estava aí acompanhando Identidade, tenho certeza que você aprendeu muito, então se conecte aí com as meninas e também se conecte com a gente no restante da semana, porque a gente está aqui sempre para bater um bom papo, para aprendermos juntos e a gente crescer também como seres humanos. Aquele cheiro, minha gente, e até a próxima.